Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Lembro-me que muitas vezes, após a comunhão, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado. Agora quero deixar-te sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizestes nada além de me seguir. Agora, eu quero que faças isso por ti mesma. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir. E que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim ou punir-te se tiveres sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com essa notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força, como depois que me fizestes deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim? Queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças. Quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Até agora, eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a tua mão teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade, para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer. Porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando, indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo. Mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: veja, somos obras do teu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não o vês? Ah, obras do meu Senhor, deem notícias, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar. Me sentia gelar toda. Sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto,
fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Tudo tinha sido obra de sua graça e que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia para repetir o que fazia quando sentia, porque ouvia aquelas palavras se ressoarem: se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, sem grata, castigar-te. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos, como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Assim, certamente lá o encontrava. Não podia duvidar, e lembrando-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava, que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior. Falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento, não dizia nada ao confessor ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda? Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: é nada o que tu passastes. Prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então, eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender, me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada, além de perder tempo, e ainda o medo que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento, pelas ofensas que tu recebes. Então, diga-me como devo fazer.
E ele, me instruindo benignamente, me dizia: tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração, não pode se recolher. Não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesmo chamas a distração. Pelo contrário, quando está nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata, lhe lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, abatida, sozinha, e te resignarás às minhas santas disposições, me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão de que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono, como incenso perfumado, ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terás força para se aproximar. Eis que onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsêmani. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia, na agonia do horto. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos, mais fiéis que estão sonolentos, deixado sozinho até pelo meu divino Pai. E também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que me parecia que queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diz-me, quando chegastes a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-se de mim, limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas, como alívio para minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas tu, pensando que com teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e aos atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus atos e unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente,
o primeiro pensamento da manhã, diante do tabernáculo, onde estou por teu amor. E visita-me o último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda ação tua, caminhando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, senti-me toda confusa, e sem saber se poderia fazê-lo, disse-lhe: Senhor, peço que fiques comigo, até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava: Sim, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia. Jesus exorta Luísa no ato de enriquecê-la e embelezá-la mais e uni-la mais intimamente a si mesma, a apoiar uma luta terrível contra os demônios. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, certo dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. E me fez várias perguntas, como se o amava, se estava disposta a fazer o que ele queria até o sacrifício da vida por seu amor. E me dizia ainda: E tu me dizes o que queres? Se estás pronta para fazer o que eu quero, também eu farei o que tu quiseres. Eu me via toda confusa. Não entendia sua maneira de agir, mas com o tempo entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e mais pesadas cruzes. E sabe tanto como atrair a si com esses estratagemas, que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: Sim, te amo, mas me digas, tu mesmo, posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também porque me pergunta se estou disposta a fazer o que queres. Se há tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar contanto que te pudesse agradar, eu me abandono em ti, ó Santo Esposo. Opera livremente, faz de mim o que quiseres, dai-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. E ele me dizia: Tu estás verdadeiramente disposta a tudo o que quero? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: Sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou a dizer-me: Não temas, eu serei tua força. Tu não sofrerás, mas serei eu quem sofrerá e lutará por ti. Olha, eu quero purificar tua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor por ti. Quero provar tua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade? Se não colocando-te no meio de batalha? Tu deves saber que eu quero colocar-te no meio de demônios, dar-lhe-ei liberdade para atormentar-te e tentar-te, para que quando tiveres combatido os vícios com as virtudes opostas, já te encontrarás de posse destas mesmas virtudes, que tu pensastes que perderias, e mais tarde, tua alma purificada, embelezada e enriquecida, serás como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti e sempre estaremos juntos, é verdade, e teu estado será doloroso. Os demônios não te darão paz, nem de dia nem de noite. Sempre estarão em ato de travar uma guerra feroz contra ti. Mas sempre tenhas em mente o que eu quero fazer, isso é, tornar-te semelhante a mim, e tu não serás capaz de alcançá-lo, exceto por meio de muitas e grandes tribulações. E assim terás mais ânimo para suportares as penas. Quem pode dizer como fiquei assustada com tal anúncio?
senti meu sangue gelar, arrepiando meu cabelo, e minha imaginação estava cheia de espectros negros que pareciam querer devorar-me viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de colocar-me neste estado doloroso, deu liberdade para tudo que eu tinha que sofrer. E eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Não me deixe sozinha e abandonada. Eu vejo que é tanta a raiva dos demônios que não deixarão de mim nem um pó. Como posso resistir a eles? Para ti minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então dai-me uma nova graça, para não ofender-te, Senhor meu. A dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deves me deixar. A quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que tua vontade sempre seja feita, e bendito teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: não te aflijas tanto. Tu deves saber que eu nunca vou permitir que sejas tentada além de tuas forças. Se isso eu permito, era para o teu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minha graça, e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim com a oração, não experimentando mais a sensibilidade do meu amor, vai implorando amor das criaturas. Todavia, somente eu posso satisfazer o coração humano. Não se deixe guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio do que naquele que a guia em meu lugar. Logo, porque surpreende-se que caiam? Então, o que te recomendo é a oração. Embora devas sofrer penas de morte, jamais deves negligenciar o que costumas fazer. E mais, quanto mais te vejas no precipício, tanto mais invocarás a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que te coloques cegamente nas mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Desta forma, estarás cercada pela escuridão, e serás como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como luz iluminará as trevas, e a mão a obediência, que será guia e suporte para levar-te a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é a coragem. Quero que tu corajosamente entres na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas resoluta em feri-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque, vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento. Assim, não os tema, que nada podem fazer-te sem o meu querer. E também, quando eu vir que tu não podes resistir mais, estás prestes a desfalecer, se fores fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga, e darei graça e fortaleza. Anima-te, anima-te. Livro do Céu, volume 1, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.